Vanessa Vieira e hoje eu vim falar da 10ª temporada de American Horror Story Double Feature, que começou muito bem e foi exatamente o que me fez decidir fazer vídeo de todos os episódios. Então eu vou falar de todos os episódios da série, dessa temporada, aqui no canal, porque eu sou uma grande fã da série, mas eu confesso que me desanimou um pouco, sabe? Como algumas temporadas encerraram mal. Na verdade, eu fiquei bem desanimada com American Horror Story Apocalypse. Se você acompanhou a minha trajetória ver dessa série aqui no canal, você deve saber que eu fiquei bem chateada com o final. Mas, de fato, essa temporada começou bem, de um jeito que eu acho que nem as melhores temporadas de American Horror Story começaram. Talvez ali do ladinho de Roanoke, que eu acho que começou muito bem. Mas, é sério, eu sou uma grande fã de Murder House, eu acho que Asylum é bem construída, mas eu acho que nem essas temporadas começaram tão bem como essa parte 1 de Double Feature, que é intitulada Red Tide. E assim, eu já vou avisando que todos os vídeos falando sobre os episódios, eles vão ter spoilers. Então se você não quiser nenhum spoiler, sai desse vídeo agora, só volta aqui depois de ter assistido, tá? Porque eu realmente vou falar da trama, vou falar de algumas coisas que aconteceram e vou falar do que eu acredito que pode vir a acontecer. Então vamos lá, A gente tem uma família que vai para uma cidadezinha, litorânea ali, e essa família é composta da Doris, que é a mãe, ali ela tá grávida e ela é uma mulher que trabalha, com design de interiores e enfim. Temos o Harry, que é, acho que o personagem central, pelo menos nesse momento, o personagem central da trama como um todo. Ele é um roteirista que precisa escrever um piloto. E temos também a filha deles, que é a Alma, que é uma menina que toca violino e que quer ser brilhante. Então temos uma família artística aí. Os três, mexem com coisas criativas. E isso vai ter muito a ver, com o que essa primeira parte de Double Feature quer tratar. A gente vê logo de cara, que existe uma inspiração aí do Stephen King, e eu acho que esse primeiro episódio, e na verdade o plot central, do Harry, lembra bastante o que acontece no início de um Iluminado, Você tem um escritor que vai ali para outro lugar para escrever. Na verdade, em O Iluminado a gente tem um escritor que tá meio em baixa, e vai trabalhar em um hotel. Mas a gente tem uma coisa muito interessante nesse início de temporada, que é a ambientação. É impressionante como a gente, logo de cara, percebe que essa é uma temporada fria. Red Tide, essa primeira parte, pelo menos, ela é muito fria. As cores são acinzentadas, a gente vê tudo muito pálido, muito sem vida. Isso tem muito a ver com o tema, porque vai falar sobre vampiros. E eu gosto muito que quando a gente descobre que essa temporada é sobre vampiros, eles não te dão vampiros tradicionais. Diferente da maioria das coisas que a gente consome sobre vampiros, e se você me conhece, assim, você sabe que eu consumo bastante coisa, eu gosto muito de vampiros e das diferentes mitologias que existem a respeito, desses seres sobrenaturais. Mas, de fato, nessa temporada, eles não são seres sobrenaturais, digamos assim. A forma que o vampirismo se dá vem através de uma pílula, e de uma pílula para artistas. E é muito interessante que, assim, se você tem talento, esse talento vai ser desenvolvido e você vai se tornar obsessivo e vai criar as coisas mais incríveis e talentosas, sabe? Criativas e brilhantes. E o preço que você vai pagar é exatamente precisar de sangue para sobreviver e para sua criatividade continuar ali, rendendo. Ao mesmo tempo, se você não tem talento real, no momento que você toma essa pílula, é como se seu cérebro ele virasse geleia.
e você se torna simplesmente uma pessoa que não pensa mais, incapaz de dominar o seu desejo por sangue. E é isso que a gente encontra nessa cidade, que é muito interessante porque Cape Cod é uma região ali dos Estados Unidos onde muitos autores vão para escrever. Inclusive o próprio Ryan Murphy, ele vai para passar um tempo escrevendo. Então é uma região que abriga muitos artistas. Então ele pegou uma região que ele conhece e usou, né, como inspiração para o seu trabalho. E eu gosto muito de toda essa discussão sobre esse vampirismo que surge de forma não sobrenatural, mas que é relacionado com a arte, porque entra em outras discussões a respeito da arte, né? E a própria série traz isso no seu texto, de que artistas bebem de outras pessoas, de outras referências, para poder criar as suas obras. Então, assim, o vampirismo tem uma relação direta, né? Dentro da série, a coisa do vampirismo traz essa discussão do que é arte, do quanto fazer artístico tem disso de sugar das experiências e das referências que a gente vai encontrando ao nosso redor. E eu gosto muito disso. Eu gosto muito também de como os personagens eles vão se desenvolvendo, porque é impressionante como a gente de fato consegue em 2 episódios conhecer essas pessoas, saber quais são os medos, entender suas frustrações e, enfim, é muito boa a construção, não apenas dos 3 personagens ali da família Gardner, mas das pessoas da cidade. A gente tem uma Sarah Paulson que tá interessantíssima e muito diferente das outras personagens que ela fez. Ela é uma mulher que mora ali, nesse lugar, né, nessa região, e que é viciada, e que a gente acaba descobrindo que também, tem talento artístico, mas ela não quer virar uma sugadora. A gente também tem o Macaulay Culkin, que também usa drogas e se prostitui, mas que também tem talento artístico. E assim, a gente precisa parar e falar um pouquinho do que é o Macaulay Culkin, porque ele sempre foi muito talentoso. E é maravilhoso ver que anos depois ele volta a atuar e ele tá numa interpretação muito boa. Na verdade, o elenco todo nessa temporada está muito bem. Pelo menos nesses 2 primeiros episódios, que é isso, assim, são episódios excelentes, sabe? Que eles trazem tudo que a gente precisa para entender sobre o que é essa primeira parte de Double Feature. Então eu gosto muito de como eles desenvolvem tudo, desde a parte visual até o próprio texto, as interpretações. A gente tem também o Evan Peters e a Frances Conroy fazendo 2 artistas que também são vampiros, né? E que são as pessoas que levam essa pílula para a família Gardner. E é muito, muito, muito interessante como eles são construídos e, enfim, acho fantástica a forma como a série iniciou. De verdade, eu acho que são os melhores episódios de estreia de American Horror Story até agora. E assim, são 10 anos de série, foi uma forma incrível da série se reinventar. Mas vamos lá, né? A gente viu nesses 2 episódios que o Harry tomou a pílula e que ele não conseguiu abrir mão disso, né? Então ele quer continuar obcecado. A gente viu também que a Alma não resistiu e tomou a pílula, e ela é, assim, uma jovem, né? E eu quero muito ver o que vai acontecer com a Alma, mas mais do que qualquer coisa eu quero ver o que vai acontecer com a Doris, porque o que eu acredito é que a Doris, que está sendo interpretada maravilhosamente bem pela Lily Rabe, a Doris, ela não vai ter talento puro. Eu vou ficar muito chateada se isso acontecer, mas essa é a minha teoria, que em algum momento ela vai tomar essa pílula e ela vai virar uma dessas pessoas sem cérebro, que fica meio zumbi, porque o marido tem talento, a filha tem talento, inclusive assim, a forma como os 2 falam da falta de talento da Doris, de como ela é mediana, medíocre, e eles são grandes artistas, foi muito incômodo pra mim, assim, eles foram muito cruéis, mas também tem isso, né? A pílula deixa eles mais talentosos, né? Faz com que
as pessoas realmente artísticas e talentosas, elas possam desenvolver isso, mas deixa eles insuportáveis. São pessoas extremamente egocêntricas e eu acho que a série também quer questionar isso, né? O ego artístico. E, enfim, pra mim, que sou uma pessoa que escrevo, eu acho interessantíssimo tudo que a série tá trabalhando, mas eu acho que até pra quem não se interessa, sabe, por arte, pelo fazer artístico, né? Porque eu acho que todo mundo se interessa por, enfim, apreciar a arte. A gente tá aí assistindo American Horror Story, mas eu acho que nem todo mundo quer escrever, quer fazer tatuagem, quer fazer música, enfim. E eu acho que mesmo que você não seja alguém que deseja criar ou produzir alguma coisa artística, digamos assim, é muito legal de ver como a série tá trabalhando isso, inclusive não romantizando, sabe? Por exemplo, essa questão egocêntrica que muitas vezes existe, né? Em alguns artistas. É óbvio que isso não é com todo mundo, mas eu gosto da discussão que a série traz. Só que aí, assim, o que a gente tem pra esperar dos próximos episódios, né? Descobrir isso, será que a Doris vai tomar a pílula? Outra coisa é, será que a personagem da Sarah Paulson, ela vai também tomar a pílula? Porque a gente viu que ela sabe pintar, mas ela não quer ser uma sugadora. Então eu tô curiosa pra ver como isso vai se desenvolver. Também tô curiosa pra ver como o relacionamento dela com o personagem do Macaulay Culkin também vai se desenvolver. Ele tomou a pílula, mas ele também só tinha um pouquinho. Então eu quero ver como é que isso vai acontecer, continuar. Eu acho que essa personagem da Sarah Paulson, mesmo sendo coadjuvante, ela vai ter uma grande influência na história. Eu acho que ela vai ser um ponto de antagonismo muito grande com os personagens do Evan Peters e da Frances Conroy. E eu tô muito curiosa pra ver como é que isso vai acontecer, porque por enquanto ela é meio que escrava da autora, da Belle, que é a personagem da Frances Conroy, mas eu tô curiosa pra ver como é que vai acontecer isso aí. E eu quero saber como vai ficar a família Gardner como um todo, porque a Alma tomou a pílula e no final do episódio a gente viu a Doris encontrando ela ali no cemitério, sabe? Enfim, sugando alguma coisa que a gente não sabe ainda o que é, né, direito. E a menina, enfim, aparentemente ela tá se desenvolvendo artisticamente, mas eu não sei o que vai acontecer com ela e o que vai acontecer nessa relação da Doris com os seus familiares. E é isso, eu acho que a Doris em algum momento vai tomar a pílula e não vai dar bom. Gostaria muito de estar errada, né? Quero muito estar errada a respeito disso. Outra coisa é que no final do segundo episódio a gente tem um teaserzinho da temporada como um todo e a gente consegue ver um pouquinho do que vai ser a parte 2 de Double Feature. E, como já estava meio óbvio pelo pôster, vai ter ETs. O pôster de Double Feature, ele deixa muito claro, é muito engraçado que quando a gente viu o pôster, a gente não conseguia identificar completamente tudo que tinha ali, mas na verdade a pílula já tá ali, sabe, no pôster, a gente tem vampiro, a gente tem ET. Então assim, inclusive o Gustavo que faz as lives comigo, na live que a gente fez sobre, né, American Horror Story lá no Instagram, ele comentou que talvez esses ETs tenham criado essa pílula. A gente não sabe exatamente quem... Eles falam, né, de uma pessoa que criou a pílula, mas assim, a gente não tem todas as informações a respeito disso. Então pode ser que ETs extraterrestres tenham criado essa pílula. Só que, por que eles criaram essa pílula? E algo curioso é que essa segunda parte de Double Feature parece ser anterior, sabe, ao que está acontecendo em Red Tide. Então eu fico me perguntando se não é algo tipo Rua do Medo, no sentido de eles voltam ao passado para depois finalizar tudo no presente, mas também pode ser outra coisa, né? Na verdade... E assim, eu tô dizendo que tem a ver com o passado pelos nomes dos personagens, né?
tem algumas pessoas, alguns atores que vão interpretar pessoas que sumiram, que a história não sabe o que aconteceu com elas, então pode ter toda uma relação com abdução, alguma coisa do tipo. Então realmente pode ser algo assim, pegar pessoas reais para contar histórias de abdução, mas também pode ser uma realidade paralela, ou pode ser realmente algo que alguém escreveu. Eu não acho que essa ideia seja mais interessante, sabe? Tipo, a história do Harry ser sobre essas pessoas. Eu acho que, de fato, seria interessante que as duas, né, partes, elas estejam ligadas, mas por algo real. Então, eu gosto da ideia de tratar de abdução, até porque a gente teve ETs ali em Asylum, mas eu acho que foi tudo muito mal trabalhado e eu acho que existem grandes possibilidades dos ETs serem mais bem trabalhados e ter realmente essa relação com o próprio vampirismo que a gente tá vendo agora em Red Tide. Eu tô muito curiosa, eu quero ver os próximos episódios. Essa temporada me fez ter vontade de novo de teorizar a respeito, sabe? Que era uma coisa que American Horror Story não tava mais me fazendo ter essa vontade de entender o que tá acontecendo, de criar possibilidades e pesquisar sobre isso e ver o que as outras pessoas estão falando. Então, fica clara. A qualidade dessa temporada já começou muito bem. Eu espero que, assim, a segunda parte seja tão boa quanto a primeira foi até agora, porque só tem 2 episódios, vamos ver, né? Mas eu acho que ser temporadas, né, curtas em uma só, tipo Red Tide, 6 episódios, e a segunda parte do Double Feature ter também 6 episódios facilita para que a história seja contada de forma mais direta, sem enrolar demais e sem os problemas de conclusão que o Ryan Murphy e o Brad Falchuk, eles têm. Porque eles escrevem juntos e a gente vê que esse é um padrão, né? Inclusive, os dois, né, escreveram esses episódios, então são episódios que a gente já pode esperar assim, nossa, legal, são os criadores da série que estão escrevendo. E realmente foram muito bons, então eu quero saber de você, o que é que você achou. Qual a sua teoria para o que está acontecendo nessa cidade? De onde surgiram essas pílulas? Quem você acha que vai se tornar relevante nessa história? E o que vai acontecer com a família Gardner? Responde aí embaixo, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo e conhecer o meu Apoia-se. É isso, tchau!